Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Passo à Matemática. E hoje estamos aqui para falar sobre 3 pontos da geometria de 10º ano. E esses 3 pontos são: a distância entre dois pontos, o ponto médio entre dois pontos do segmento de reta e a equação cartesiana reduzida da circunferência. Vamos a isso? A única coisa que precisamos de saber é reconhecer o significado da fórmula. E o que é que eu vos trouxe aqui? Bem, em matemática, principalmente em geometria, eu gosto de imaginar tudo com gráficos. Por isso trouxe-vos aqui um gráfico com um segmento de reta, só que temos aqui um terceiro ponto, que é o ponto C, e que nos faz um triângulo com o segmento de reta. Bem, na construção da fórmula temos então por base o teorema de Pitágoras, que está aqui representado, como eu disse. E o que é que acontece? Acontece que agora vamos nos focar no triângulo ABC. Tendo nós um triângulo retângulo, basta aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa, e neste caso a hipotenusa será sempre o nosso segmento de reta, por isso a hipotenusa vai ser sempre a nossa incógnita. Aqui no teorema de Pitágoras, o que é que nós fizemos? Simplesmente isolamos a incógnita, porque como nós não queremos a distância entre dois pontos ao quadrado, como está aqui no teorema de Pitágoras, mas sim queremos só a distância entre os dois pontos, queremos obtê-la diretamente, nós passamos o quadrado para o outro lado e ele ficou transformado em raiz. E então obtemos esta simples fórmula por termos isolado a nossa incógnita. Tendo já esta fórmula isolada, vamos agora transformar este A e este B para os casos em que nós temos. Ora, na verdade, o A e o B são lados do triângulo. Ou seja, o lado A do triângulo seria este e o lado B do triângulo seria este. E daí termos A ao quadrado mais B ao quadrado. Porém, quando nós temos dois pontos, apenas temos as coordenadas do ponto 1 e do ponto 2, pois a aprendizagem essencial diz entre dois pontos em função das respectivas coordenadas. Por isso, nós não temos a medida de dois lados, mas sim temos coordenadas de pontos. Como é que nós podemos transformar esta fórmula a partir do teorema de Pitágoras numa fórmula em que possamos usar com coordenadas de pontos? Então, o que acontece é, se nós transformarmos o lado A, que é este lado, na soma de coordenadas, porque se nós repararmos, o lado A tem exatamente a soma entre o XA, que é esta medida, e o XB, que é esta medida. A partir daqui, conseguimos transformar o nosso lado A, que antes era só uma letra, na soma entre duas coordenadas dos pontos. Ora, isto dá-nos a solução para o que encontrávamos. Transformamos o lado A na soma das abscissas dos pontos. E é isto mesmo que vamos fazer. Vamos somar o XA com o XB. Mas se vamos somar, Bárbara, porquê é que está aqui um menos? E é aqui que eu vos vou apresentar o conceito de soma algébrica. Na verdade, quando nós vemos 3 menos 1, nós estamos a ver uma soma. Como assim estamos a ver uma soma se isto é um sinal de subtração? Porque a soma algébrica é aquilo que nos diz que qualquer operação, seja de mais ou de menos, está sempre a falar numa soma. Na verdade, nós estamos a somar o 3 com o menos 1. E é isso mesmo que vamos fazer às coordenadas. Preenchemos a fórmula como se ele não estivesse lá. E então a fórmula faz todo o sentido. Vai-nos dizer que a distância entre o A e o B, ou o comprimento do segmento de reta AB, vai ser igual à raiz quadrada da soma entre as abscissas ao quadrado, tal como nos diz no teorema de Pitágoras, mais a soma das ordenadas ao quadrado. E esta foi a minha explicação sobre a fórmula da distância entre dois pontos. E pronto, terminamos o primeiro ponto, que é a distância entre dois pontos. Vamos agora sim então passar ao segundo ponto, o ponto médio. E mais uma vez, o que as aprendizagens essenciais nos dizem é que nós apenas temos que reconhecer o significado. Elas não nos dizem que nós temos que saber aplicar, nem nada disso, só que temos que ter em mente
o significado da fórmula que eu vou ver agora com vocês. Vamos a isso. O ponto médio. Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta. Então, basicamente, a partir de um segmento de reta, e trouxe-vos o mesmo segmento de reta AB que tínhamos há bocadinho, vamos ter um ponto que será especial. Será o ponto que está à mesma distância de A e de B, que neste caso é este ponto, que eu vou-lhe chamar ponto M, que temos aqui assinalado. O ponto M é o ponto que nós queremos descobrir. Temos aqui um segmento de reta inserido numa reta horizontal, ou seja, o próprio segmento é horizontal. Podemos intuitivamente, ao achar um segmento de reta assim, pensar que para achar o ponto médio apenas temos que contar os quadradinhos que estão aqui, que neste caso são 14, e dividir por 2, ir ao 7 e está ali. Mas não. Na verdade, este segmento de reta, isso aconteceria se o segmento de reta tivesse inserido a começar no 0 e a terminar no 14, que seria aqui. Mas ele não está. Como podem ver, ele está inserido num referencial cartesiano. E por isso o que nós queremos saber não é a metade do segmento de reta, e sim as coordenadas do seu ponto médio. Por isso, não caiam no risco de descobrir esta distância, descobrir esta, dividirem por 2, como por exemplo aqui, e dar um número que não é de facto real. Nem caiam no erro de achar uma abscissa, tirar a outra, para retirar este espaço que está aqui, dividir por 2 e achar outra coordenada que não é real. Na verdade, a fórmula mostra-nos tudo. O que nós temos que fazer é somar as suas abscissas, somar as suas ordenadas e dividir cada uma por 2. E isto vai-nos dar o nosso XM e isto vai-nos dar o nosso YM. Por isso é preciso ter atenção e lembrar-nos sempre de que é a soma das coordenadas. E assim obtemos o YM. Como podem ver, só a primeira conta é que está certa, que é a soma das duas coordenadas, a dividir por 2. Ficamos então com o ponto médio 4 e 9. Relativamente ao ponto médio, espero que não caiam nos casos que eu apresentei e vamos passar para o próximo, que é a equação cartesiana reduzida da circunferência. Por que é que ela tem este nome, primeiramente? Equação cartesiana porque trabalhamos numa circunferência encaixada num gráfico cartesiano. E reduzida porque existe uma equação geral. Porém, a equação reduzida da circunferência é a única que nos é permitida retirar a partir de informações do gráfico. Nós olhamos para uma circunferência no gráfico e se tivermos algumas informações sobre as coordenadas de alguns pontos da circunferência, que já vamos ver quais são, conseguimos retirar essa equação reduzida. E o que nós temos mesmo a reconhecer é o seu significado. Vamos a isso? Trouxe-vos aqui mais uma vez um gráfico e 3 circunferências, uma de centro C, uma de centro O e uma de centro D. O gráfico está devidamente identificado e as coordenadas do centro também. A partir daqui vocês já podem perceber que a equação reduzida da circunferência é tirada a partir do centro da circunferência, porque estão aqui os pontos assinalados. Então, sempre que com o exercício nos falarem equação reduzida da circunferência, o nosso cérebro tem que ir logo buscar que precisamos de saber o centro da circunferência. É como se fosse a receita de um bolo. Vou então apresentar-vos a equação, que é esta, e nelas estão inseridas mais algumas informações que vamos precisar a partir do gráfico. Podemos ver aqui a coordenada, a abscissa do centro e a ordenada do centro. E, como temos aqui as coordenadas do centro, é fácil retirar estas informações do gráfico. Precisamos apenas de mais uma informação, que é o raio. Ou seja, para construir a equação reduzida da circunferência, precisamos das coordenadas do centro e do raio. Em qualquer problema que nos fale da equação reduzida da circunferência, os nossos dois desafios vão ser estes, o centro e o raio. E a partir daí conseguimos construir a equação. Tenho aqui a equação
da circunferência de centro C, da circunferência de centro O e da circunferência de centro D. Como podem ver, basta introduzir as coordenadas na circunferência. Eu pus a circunferência de centro C e a circunferência de centro D como tendo raio 2 e esta circunferência de centro O como tendo raio 1. E basta introduzir para ter as equações feitas. É super fácil se tivermos estas duas informações, por isso nos exercícios de matemática o que vai acontecer é que nós vamos ter que resolver alguns problemas, alguns cálculos para achar as coordenadas do centro ou para achar o raio. Ou então ainda pode-nos acontecer o caso de nos ser dada a equação da circunferência e de nós, a partir daí, termos que responder a alguma informação sobre o gráfico. Ou seja, ou retiramos do gráfico para fazer a equação, ou retiramos da equação para resolver o problema no gráfico. É de notar ainda, e esta é uma coisa que há em comum nestes 3 pontos que demos hoje, que mais uma vez temos aqui a soma algébrica, mas o que aparece é o nosso sinal de subtração. Por isso, quando nós temos uma circunferência, neste caso, que está com o centro no primeiro quadrante, tem as coordenadas positivas, as coordenadas do centro. E por isso, o que nos vai aparecer são as coordenadas completamente negativas na equação, para que respeitemos o sinal de menos que aparece na fórmula. No caso de haver uma circunferência com as coordenadas com o centro em cima dos dois eixos, que é este caso, ou de um dos eixos, uma das incógnitas vai nos aparecer sozinha. Neste caso aparecem-nos as duas sozinha, porque o centro tem as coordenadas 0, 0. Mas se, por exemplo, o centro estivesse no eixo do x, ia aparecer-nos o x com um número e o y sozinho. E inversamente, se tivesse o centro no eixo do y. E vemos agora no terceiro quadrante a circunferência de centro D, que tem as coordenadas completamente negativas e elas vão aparecer positivas na circunferência, na equação da circunferência. Por isso, quando estamos a olhar para a equação da circunferência, devemos ter em atenção que as coordenadas do centro aparecem sempre invertidas. E estes foram os 3 primeiros pontos de geometria do 10º ano. Deixem like e compartilhem. Até ao próximo vídeo.